Fala aí, pessoal, sejam muito bem-vindos. Obrigadão aí por ter aceitado o convite, né? Uma honra aqui estar falando com vocês dois. E para começar, né, se apresentem aí pra galera, o que vocês fazem atualmente e tal, para conhecer de vocês. Vai lá, Rafa. Boa. Bom, meu nome é Rafael, sou do Coruja 105, a gente atua criando marcas, trabalho com comunicação, vamos somar aí uns 13 anos já. Então, sempre trabalhei em grandes empresas, e aí depois de tomar um convite de deixar a empresa, eu decidi empreender. Então, fui desligado de uma empresa que tinha um departamento de marketing de uns 45 pessoas ali, de comunicação. E aí criei o estúdio, estou nessa jornada aí, já vai fazer 5 anos, né, com o Coruja, até um pouquinho mais já. E hoje a gente trabalha com bastante gestão de redes sociais, criação de marca, enfim, bastante material que a gente desmembra das marcas, já recebe material de guide, a gente pode até falar um pouquinho disso, recebe guide para colocar isso no ar, né, através das redes sociais, então esse é o nosso desafio aí diário. Muito bom estar aqui, já quero agradecer, João, o convite. A gente se conectou ali na feira, então, cara, sensacional poder vir aqui falar um pouquinho sobre design, e vamos para cima. Muito bom, pessoal. Prazer estar aqui. Valeu, João, pelo convite. Rafa, é um prazer aí te conhecer também. Já trocamos um pouco de ideia para a gente se conhecer e achei super legal. Eu estou nesse mercado de criação de marcas há 17 anos. Eu sigo de forma autônoma, né, com o meu nome, mas durante todo esse período, mas eu passei por diversas empresas, eu tive agência, eu tive estúdio de design, sempre testando e experimentando coisas novas. E recentemente tenho iniciado um negócio novo, como uma espécie de consultoria para negócios, mesclando ali inovação, design e produtos, justamente para poder compor ali itens essenciais para negócios, né? Então, acho que é uma forma de poder compilar todo esse período de experiência, juntando talentos aí que eu conheci ao longo dessa trajetória também, para a gente poder fazer um trabalho mais completo e mais coerente. Para mim, é uma frase que eu carrego muito, design para mim é coerência, e eu acho que é essencial a gente carregar isso para os negócios, né? Bom demais. O pessoal deve tá achando que a gente tava na feira lá comprando legumes e verduras. Mas é a feira É do a empreendedor do Sebrae. Boa, é isso mesmo. É a feira do Sebrae, muito legal. Que inclusive um baita evento, cara. Eu curti bastante, indico todo mundo, assim, que tem interesse participar lá da feira. Esse ano, com certeza, eu vou voltar. Achei muito bom. Pra mim, foi top 3 eventos, assim, do ano passado. Que Pra mim, legal. foi muito bom mesmo. E a gente acabou... Cara, a primeira banca lá que eu parei, né, foi a tua. E a gente já gravou já um conteúdo lá. Foi a primeira É banca. isso aí. O João passou lá, eu falei, João, tô com a missão aqui de abraçar todos os designers, não sei se você lembra, João. Eu falei, então, ele falou, eu sou designer. Eu falei, então eu tô aqui para abraçar os designers pra gente falar, cara, tamo junto. Então, aí descobri que ele é designer, a gente já gravou um conteúdo lá na feira do Sebrae, Feira do Empreendedor, e acho que é muito legal aterrissar o conteúdo de design para o empreendedor, né? O cara chega ali às vezes totalmente perdido. Tem muita gente que vai, que nem eu já fui muitos anos, acho que faz desde que comecei a empreender e ir na feira. E você vai, cara, você não sabe nem o que você vai encontrar de tanta coisa diferente que tem, né? Então, mas poder aterrissar pessoas ali que tem conteúdo. Eu conheci o João, conheci o que palestrou também sobre o design sprint. Então foi bem legal falar com ele lá também. E vamos para cima. Queria só complementar ali a fala do Rafa, porque tem um ponto que eu conheci o João lá em BH, no evento do Design Leadership, que foi organizado ali pela Agatha Martins, da Sintetizo, que é líder de comunidade, e lá mesmo eu gravei um podcast com ela, tá lá no meu canal, inclusive, disponível, e lá a gente comenta um pouco sobre essa questão de concorrência, que a gente usa muito nos negócios, e é normal usar isso, mas eu venho numa saga de tentar achar uma palavra melhor, porque como disse o Rafa ali, cara, de abraçar os designers, eu acho que a gente consegue trabalhar juntos, co-criar. Então, ao invés de a gente ter essa percepção de que nós estamos concorrendo uns com os outros, a gente pode criar mais e melhor juntos, sabe? Então, eu também sigo muito nessa saga aí de, cara, como que a gente pode se juntar aqui e ter ideias melhores juntos? Entendeu? Eu acho que isso é um ponto muito legal e bastante relevante do daqui para frente, né? Só complementando aí, estendendo um pouquinho mais, sobre as tendências para 2024, que a gente vê muitas questões de storytelling, a gente vê muitas questões de posicionamento de marca, e
quando a gente consegue criar juntos com mais mentes que olham para mercados diferentes, olhando para aquilo juntos, eu acho que é muito mais enriquecedor, sabe? Com certeza. Total. E a gente sabe que a criatividade, a inovação vem desse compartilhar, né? Se você achar que vai fazer os negócios sozinho, às vezes você está numa perspectiva ali única de mercado, né? De região até, né? Você percebe uma palavra de uma forma diferente. Eu sempre gosto de dar o exemplo do dó. Se alguém fala dó, né? A palavra dó, ela tem N significados muito distintos, né? Desde música, desde tom até sentimento, até, cara, emoção, assim, tem muito perspectiva diferente. Então, quando você compartilha, eu também sou desse time, total, assim, né? Até você falando, eu pensei aqui, João, desse próximo ano a gente criar lá dentro da Feira do Sebrae um espaço só para o designer sentar e chamar alguém para conversar com ele, pode ser 2 designers ou num espaço do próprio Coruja, sabe? A gente está ali disponível a gente não está ali atuando, falando, mas um espaço para as pessoas gravarem, que eu acho que isso é muito legal. Muito bom. Com certeza. Se eu puder, mais um ponto, João, desculpa aí, mas Fala aí, o lance de eu começar o conteúdo do canal tem muita relação com isso. Então, falar de design, inovação e negócios é muito para tentar conectar tudo isso. Quando eu falo de design com propósito, também tem relação a isso, porque a galera, quando ouve tem que ver o propósito da marca, tenta associar as questões vou plantar uma árvore, vou ajudar entidades. Não é necessariamente isso. Se isso faz parte da coerência da existência do seu negócio, ok. Se não faz, a questão do propósito é por que você abriu esse negócio para começo de conversa? Para que essa marca passa a existir para começo de conversa? Então, a ideia é tentar levar essas histórias, sabe? Então, fica até aberto já o convite aí. Eu já tinha feito convite para o João, nós vamos fazer lá no meu canal também. Fica aberto o convite aí também, Rafa, para a gente poder levar essas histórias mesmo, sabe? Vai, vamos que vamos aí. Desculpa aí que eu já... Show. Não, de boa. Até pegando esse gancho aí, falando sobre canal, como é que a galera encontra vocês aí? Já aproveita a oportunidade. Boa, puxa aí, Bom, aqui a gente tem o Coruja 105 Cast, então no YouTube você consegue acessar a gente lá. A gente criou esse canal justamente para poder ter um espaço para o nosso cliente construir conteúdo, então a ideia é isso. A gente sentar com ele e puxar perguntas que façam ele falar do negócio dele, né? Então isso é uma coisa engraçada, mas às vezes a pessoa não sabe falar do negócio que não seja vender. Então falar sobre o espaço, enfim, então a gente tem colocado isso como um lugar para a gente poder falar disso e ao mesmo tempo também ter um lugar ali para a gente colocar a nossa opinião sobre alguns assuntos. Então Coruja 105 Cast, vai ser muito bom ter você lá como nosso telespectador, né? O pessoal fala muito isso no passado. Sim. Muito bom. Bom, pessoal, vocês me encontram como Leonardo Santangelo em qualquer uma das redes, TikTok, Instagram, YouTube. Então, se você digitar lá no Instagram, Leonardo Santangelo, vai achar o @stanleo. Lá eu compartilho bastante conteúdos do dia a dia de criação de marcas e trabalho de criação no geral, tá? Não necessariamente criação de marcas, trabalho de criação. Trabalho com criatividade. E no YouTube, Leonardo Santangelo, tem lá três quadros que eu tento trocar bastante ideia sobre esses temas que eu falei, inovação, design e negócio. Então tenho aquela resenha, que é em um formato semelhante a esse do João, bate-papo online, sobre temas relevantes aí que estão acontecendo. E tem um podcast mesmo, que a gente brinca que são podcast itinerante. Eu junto meus equipamentos, sento ali perto da pessoa, de onde ela estiver. Tanto que o último a gente gravou em BH, eu estou situado em Uberlândia atualmente. Então a gente vai fazendo os conteúdos da forma que dá, mas justamente para contar histórias. E tem o terceiro quadro, que é o quanto tempo tem uma lembrança, que não tem ligação direta com negócios, mas como pessoas e histórias. Eu acho que isso é muito importante, porque tudo que a gente fala relacionado a negócios está envolvendo pessoas. As pessoas que estão fazendo esse negócio acontecer e as pessoas que estão comprando desse negócio. Então, eu acho muito importante trazer todos esses pontos relacionados, sabe? Bom demais. E galera, antes de passar pro tema aqui, propriamente dito, deixa eu dar um recadinho para quem estiver nos ouvindo. A turma 6 da formação Design Ops Strategy vai inaugurar uma edição de lançamento com uma nova experiência de ensino, inúmeros novos convidados, novos conteúdos, enfim. E essa formação vai acontecer agora em março e será a última turma com valor promocional, tá? Então já fica aí o aviso. Não sei quando você vai estar assistindo aí, né? Mas se tiver a chance, eu aconselho ir nessa. De qualquer modo, eu vou deixar um cupom exclusivo pro pessoal do podcast, para quem quiser utilizar. E daí, galera, Léo e Rafa, toda temporada aqui dentro do podcast, eu tento trazer pessoas de outras áreas, sabe?
para a gente sair da caixinha também, de design, já trouxe pessoas de tecnologia, inclusive pessoas de RH. Vou falar com a Agatha também, a gente vai gravar dentro dessa temporada aqui também, questão de comunidades. E para essa temporada aqui, o tema ele é design em escala, né? E daí eu achei bem coerente, assim, bem relevante trazer vocês para a gente realmente falar como a gente pode explorar a conexão entre as nossas áreas, sobre o impulsionamento, né, dos negócios, alinhando o produto ali, operações, estratégias de comunicação e o propósito da marca, né, como até tu já citou aí um pouquinho, né, Léo? Então eu queria dar o start aí da nossa discussão em relação a isso, assim, aí fiquem à vontade e aí a gente vai dando sequência aí no assunto. Show, manda aí, João. Eu já falei agora é o Léo. Achei que você ia dar o nome de quem que ia falar primeiro. Manda aí, Léo. Então vai, Léo, agora. Cara, beleza. Eu ia jogar pro Rafa também, mas beleza, vou aceitar a gentileza. Boa. Cara, eu acho muito interessante o seguinte: nos últimos anos eu venho trabalhando em liderança de equipes no corporativo. Diferente do trabalho de agência, a gente falou um pouquinho disso, eu não sei se está na edição já, mas a gente falou um pouquinho disso ali enquanto a gente estava se conhecendo, da relação do trabalho de agência, eu acho que a gente vai entrar nesse ponto também. Eu já tive estúdio, já tive agência, e eu trabalhei muitos anos aí dentro do corporativo, atuando diretamente. E essa palavra, cara, não sai da boca das pessoas do corporativo, né? Escala. E eu acho ela uma incógnita, porque cada um tem uma percepção diferente do que significa essa escala. Todos eles olham para o mesmo objetivo, que é escalar o negócio, é vender mais, é lucrar mais, ok. Todo negócio nasce para isso. Mas quando a gente vai partir para o como, que eu acho que é o maior desafio, e cada um interpreta de uma forma. Eu acho que a escala, ela é algo de muita tendência dos últimos anos para cá e deve continuar para crescer negócios, gerar mais resultados e tudo mais. Mas aí entra a minha visão do design de propósito, que é com base em quê? Né? Eu levei muito isso lá na palestra, João, talvez você vai lembrar de eu falar muito disso. Com base em quê? Como a gente vai alcançar essa escala? E essa construção do como, ela é muito importante estar muito bem conectada e relacionada entre todos os pilares de qualquer negócio. Porque senão cada um mira para um lado, cada um olha para um lugar. E aí a impressão é que essa escala não chega. Para alguns ela chega porque o como pode estar relacionado ao dele, mas para os outros não, porque não entenderam como chegar lá. Então, eu acho extremamente importante entender a relação da construção, de como alcançar essa escala, sabe? E aí é onde entra a intersecção entre as nossas áreas, que eu achei bastante interessante aqui a gente trazer para a conversa. Então, quando você tem um propósito bem claro, coerente com aquele motivo dessa empresa existir, você consegue transmitir isso para o produto, você consegue transmitir isso na comunicação, nas campanhas e assim por diante. Então, quando a gente consegue esse alinhamento, eu acho que todos conseguem perceber maior valor quando a gente consegue alcançar essa escala, sabe? Faz sentido isso para vocês? Faz sim, e eu até quero comentar assim sobre essa questão. Na minha cabeça são duas coisas quando a gente fala de escala, né? Que vem. Primeiro, tem muita gente que eu acho que aí tem duas como se fosse dois times, vai. O time que está totalmente dentro dessa escala de poder falar e começa a criar aplicativos, né, que vão do design. Cara, você joga uma identidade ali, ele cria uma coisa totalmente e desmembra isso em assets que você nem sabe, clicou e já foi automático, e aí tem isso. Tem as séries de pessoas que trabalham ali, cara, você só vai me dar uma ideia e eu jogo numa IA, isso vai entregar e vai ter velocidade, vai ter escala nesse negócio. E o cara que entendeu que ele tem necessidade de escalar pela questão principal, que até acho que foi em 2020, acho que 2018, teve um evento da Disney, e o CEO da Disney na América Latina falou, gente, eu preciso, isso era uma palestra para estúdio de designs, ele falou, eu preciso que vocês escalem o negócio de vocês, porque não tem onde nem como a gente dar conta de tudo que vai vir por aí. Né, no sentido de que é necessário ter escalabilidade dentro do design, precisa ter isso. Ele deu um exemplo, né? Então a gente vai estar num carro onde eu entro no carro e todas as telas precisam estar no tema de Star Wars. Então eu já comprei o carro nessa ideia, nessa sensação, nessa experiência. E aí ele falou, todos os estúdios da Pixar junto, tudo que os nossos parceiros não teria condições de poder traduzir isso nas peças que vão vir por aí. Então a gente precisa que vocês escalem, não tem como.
deixar para você, tipo, negar entrar nesse time de negar essa automatização de algumas coisas, né? Então eu acho que esse papo ele é muito forte, porque, eu não sei vocês, mas eu sempre estou dentro desses assuntos. Será que é legal pensar no negócio para ter uma parte sendo automatizada, onde eu posso, de fato, dar os assets principais que personalizam, como o Léo falou, do propósito, é tudo ali dentro dessa mesma história, mas o que eu consigo automatizar, eu consigo acelerar esse desenvolvimento, enfim, e aceitar, porque isso é uma coisa assim, não sei se vocês percebem isso, não tem como lutar contra a escalabilidade, não tem como falar, não, eu não vou escalar meu negócio, não vou entregar nada que dá para o meu cliente que ele não consiga escalar. Eu ainda me encontro nesses rolês das pessoas ainda terem essas duas divisões de time. Eu não sou do que escala, eu sou muito do que escala. Na própria feira do Sebrae, a gente recebeu pessoas ali que falavam, Rafa, quantos clientes você tem? Né? Tipo, outras agências. E aí eu falava, ele falava, nossa, mas é pouco, eu tenho, assim, um monte de cliente. E eu falava, que legal, cara, e como você consegue dar conta de tudo isso, desse volume, dessa escala, né? E aí, cara, isso aqui faz automático, e aí ele usou uma coisa que eu falei, nossa, eu não conseguia nem mais olhar para a cara dele. Mas ele falou, eu escravizo os estagiários. E aí eu falei, entendi, sabe, assim, e aí, essa coisa ainda eu me encontro muito nessas conversas, de que as pessoas têm esses dois times, entendeu? Então eu continuo, né, eu acho que é legal colocar minha opinião sobre isso. Existe sim todo o trabalho que a gente faz, tanto internamente quanto para os nossos clientes, de olha, isso aqui é legal, a gente cria para você executar, conduzir, mas isso dá para a gente automatizar. Então vamos procurar alguma coisa para fazer de uma forma mais rápida, porque senão eu coloco o meu cliente numa velocidade que não é o do mercado, né? Então eu preciso sempre entrar nesse papo. Não sei se faz sentido isso para vocês também. Posso só complementar um ponto aqui, que antes para não esquecer, cara, porque quando eu entrei na faculdade de design, pessoal, não chamava design, tá? Era desenho industrial. E está totalmente relacionado, o surgimento do design está totalmente relacionado à escalabilidade das coisas. Porque quando a gente falava de desenho industrial, quando eu fui entender por que desse nome, era justamente porque era considerado design quando você podia escalar uma produção de alguma coisa. Seja era na época design de produto ou programação visual. Porque na época, antes disso tudo ser escalável, era manualmente feito. Então, a hora que você começa a conseguir produzir em escala industrial, por isso o nome, começa a se chamar, a se aproximar do que é o design hoje. Então, o design sempre esteve relacionado a questões de escala. Foi muito pertinente o que você trouxe, sabe? De não tem como a gente escapar disso, porque a nossa profissão nasceu em essência, com essa essência, né? Não, cara, e outra coisa, até como vocês entraram nesse ponto de escala, trazendo aí para o que a gente vê no mercado e tal, de tecnologia, nas empresas, né, startups, eu acho que muitas vezes confundem escala com inchaço, contratação de gente, quantidade, né, que nem o Rafa comentou ali, explorar os estagiários e tal. Então, assim, até pegando um ponto de inteligência artificial, né, eu queria jogar essa bola aí para vocês, o que vocês estão achando aí do movimento, se vocês acham que vai tomar o emprego aí da galera, ou se vai, de fato, ajudar a potencializar essa escala aí, né? Eu tenho minha opinião, posso complementar depois de ouvir vocês, mas só pra gente não perder esse gancho que eu achei interessante. Cara, eu tenho achado maravilhoso, assim, poder voltar à essência de ser estratégico. Assim, acho que isso é uma coisa muito legal. Porque a gente passou numa fase, né? Se a gente for recapitular aí esses períodos que a gente teve de tanto pós-pandemia quanto durante a pandemia. Essa velocidade da digitalização fez o cara que um próprio CMO, por exemplo, ter que estudar o que era uma landing page, o que era um e-book, o que era um chatbox, ele teve que sair da inteligência de cliente, de target, de tudo isso, para aterrissar no como fazer páginas automáticas, chats, enfim, pixel, o que é Google Analytics, enfim, ele aterrissou na operação. Então, e aí entender como que funciona o Instagram, como funciona uma rede social, como que funciona o cara clicar, curtir, comprar, enfim, toda essa parte operacional que existe dentro do marketing no digital, né? Não é marketing digital, é marketing no digital. Então, aí o que acontece? Ele parou de pensar em estratégia, parou de pensar até no design mesmo. Cara, a experiência, eu preciso fazer funcionar, preciso me conectar com o cliente.
E aí, quando a gente vem com a inteligência artificial, cara, é um prompt que você coloca ali e ele traz tudo para você. O storytelling, traz os heads, o copy, o design, as cores, ele já traz toda a inteligência do que converte em si, né? Então, basicamente entrega na mão do profissional, e até tem uma frase, eu não sei se é dele, mas o Bruno Perini fala bastante sobre isso, é que o homem ele não é compatível com uma máquina, ele vai perder, mas a máquina ela vai perder de um homem usando uma máquina. Então, assim, o homem com a máquina ele é muito poderoso. Então, eu acho que a gente acelera a curva de aprendizado do que é automático. E eu gosto muito de uma frase que o Walter Longo também fala, né? Tipo, quando o pessoal pergunta, será que a inteligência artificial vai dominar o designer? Aí a resposta é, né, nesse nosso ambiente, seria, vai dominar se o designer continua sendo um robô. Se ele não pensa de forma orgânica, criativa e traz sugestões novas de formas diferentes, com certeza ele vai perder para a máquina. Né? Então, eu acho que a resposta seria isso, assim, escalar de novo, voltando ao tema, com inteligência artificial, acho, cara, que é super possível, mas na parte que é da ideia, da estratégia, cara, isso tem que ser uma coisa poderosa e humana, assim, acho que a gente vai com certeza ganhar da máquina nesse sentido. Cara, eu começaria dizendo o seguinte, eu recebi ontem ou antes de ontem no meu Instagram, um amigo mandou uma inteligência artificial nova, que não para de surgir, relacionada a vídeos, e soltou assim, cara, nossa profissão está fadada. O que a gente ouve aí pra galera? E eu penso totalmente o oposto disso. Eu soltei, cara, pelo contrário, ela está só otimizando o nosso trabalho. Se a gente está falando aqui que o design nasceu para escalar negócios, produtos, ideias, ideais, seja lá qual item você vai aplicar esse design para escalar, a inteligência artificial ajuda demais a gente a escalar o nosso trabalho. Eu acho que a inteligência artificial ela vem para nós podermos escalar o que a gente faz no dia a dia. Porque se o tempo que eu levava para fazer uma imagem X num projeto determinado, eu faço isso muito mais rápido agora, porque é como se eu tivesse um pequeno eu do meu lado explicando para ela. Então, eu vou até citar o ChatGPT nesse caso, eu sei que tem outras e a gente usa aqui bastante delas. O ChatGPT, eu vinha usando a versão 3.5 e a sensação que eu tinha é que ele trabalhava para mim. E agora a gente está no 4.0 e a sensação que eu tenho é que ele trabalha comigo agora. Então, é bem como o Rafa trouxe de exemplo ali. A gente esboça as nossas ideias, esboça as nossas estratégias, esboça as nossas visões criativas e ele ajuda a complementar aquilo. Eu quero dar um exemplo que eu sempre uso com a minha equipe, eles já estão olhando aqui para mim, que é, se você vem para mim, eu, Leonardo, designer, com uma página em branco, eu vou trabalhar ela do zero a alguma coisa. E pode ficar bom, beleza. Mas se você vem para mim com algo nessa folha, eu vou te ajudar a aprimorar aquilo que você trouxe. E é isso que eu vejo que a inteligência artificial já faz com a gente. Você entrega alguma coisa, ela te ajuda a aprimorar e com isso você aprimora mais. Então, por isso que eu vejo muito como uma forma de escalar o nosso trabalho, sabe? Como designers. Eu posso até abrir uma coisa que a gente faz aqui, que é uma metodologia que a gente está colocando para criar marca, né? Então, assim, a gente tem um formulário e dois para o meu cliente compartilhar com 20 pessoas, como o nome do formulário que a gente chama é como eu sou aos seus olhos, né? Como você me vê. Cara, e é aberto. E aí o cara volta com 20, 25 perguntas. E eu jogo isso na inteligência artificial. Dessa pergunta, eu preciso elencar 3 palavras que estão dentro de como as pessoas estão dizendo quem é essa pessoa. Ele me dá 3 palavras, ele me dá resumo, me dá um parágrafo, ele me dá cor. E aí, assim, esse é o resumo de uma forma acelerada. E aí é dentro do resumo que eu tenho aquele briefing para pensar, cara, primeiro deixa eu validar isso com o cliente, faz sentido, eu mostro algumas referências e mostro para ele o que é inteligência artificial e abro isso para ele. Olha, não somos nós que fizemos. Foi a inteligência que compilou tudo o que você disse através dos formulários, né, e veio pra gente com isso e a gente achou super legal e encaixou tais referências. O cliente, cara, ele brilha os olhos, fala, meu Deus. E é numa velocidade muito rápida, entendeu? Assim, eu não tenho... O cara me manda o formulário num dia, no outro dia eu tô com um diagnóstico sobre quem é essa pessoa. Resumindo, eu não tô criando, não tô pedindo pra inteligência artificial criar quem é ela. Eu tô pedindo pra ela compilar quem as pessoas estão achando que ela é. Então, é muito interessante, muito. Cara, eu estou no desafio de treinar aqui um prompt da metodologia que eu desenvolvi ao longo desses anos de trabalho, e eu sempre uso isso com os meus clientes porque me traz coerência, como eu falei ali no início,
em todas as etapas do projeto e o cliente participando de tudo isso. Porém, da forma que ela sempre foi feita, ela não é tão escalável, porque ela depende da pessoa 100%, da pessoa que está fazendo a análise para o desenvolvimento dos temas, das perguntas, das entrevistas e assim por diante. Inclusive, depois a análise dos resultados. Eu estou num desafio aqui de treinar esse prompt para que ele entenda a minha metodologia e ele possa, quando eu briefá-lo sobre o negócio, ele possa me ajudar a desenvolver os temas, me ajudar a desenvolver as perguntas e depois me ajudar com a análise dos resultados. Então, repare que eu estou dizendo sempre me ajudar. Que esse é o ponto que a gente falou ali desde o início, como o Rafa trouxe. Eu não vou colocar para ele fazer, porque depois eu não vou saber o que ele está pensando, não vou saber o que ele está trazendo de resultado, e assim eu não vou conseguir nem apresentar para o meu cliente qual é a proposta. Então, aqui no caso, ele sempre vai me ajudar a potencializar aquilo que está sendo feito, sabe? Então, e é um desafio massa, por isso que eu falo de sentir que é alguém trabalhando comigo, porque ele não é simplesmente você pôr lá e ele já vai trazer de primeira, ele entende de uma forma diferente, eu pergunto para ele qual é a lógica que ele está enxergando para me propor e ele me traz a percepção dele. Cara, é uma troca constante com isso, eu tenho aprimorado a minha própria metodologia também. Então tem sido muito massa mesmo. Muito bom. Cara, eu concordo 100% com o que vocês colocaram. Nem preciso dar minha opinião, porque senão estaria repetindo o que vocês falaram. A única coisa que eu quero lembrar, né, todo mundo que tá ouvindo aqui também, é de agradecer, né, ali no prompt, porque quando as máquinas tomarem conta, pelo menos eles vão catalogar lá, não, esse aqui me tratava bem, eu vou tratar bem também essa pessoa. Então, já fica a dica Isso aí. é muito teoria da conspiração, e eu tô, cara, olha, isso daí foi uma dica olha, de vale ouro. Cara, eu confesso que eu nunca deixei de ter os princípios de comunicação com ela. Eu falo, hoje nós vamos trabalhar disso. Realmente alguém trabalhando comigo, sabe? Mas nunca foi por essa questão da máquina, mas até para poder fazer uma relação de conversa. Eu acho que isso é uma forma de treiná-la a saber como conversar também, sabe? Também acho. Não, é Eu verdade, acho bem brincadeiras legal. à parte, eu acho que é exatamente isso, é uma forma de treinar mesmo. Já que a gente tá falando de uma inteligência de fato, como é que ela não vai pegar o estilo de comunicação, até, putz, vou até me esmerar melhor aqui, porque a comunicação tá boa, que vou entregar um prompt melhor aqui, entregar um resultado melhor. Enfim, né? Não, e eu acho que é legal pensar sobre isso, João, porque quando a gente fala, né, que nem o Léo falou, eu vou treinar a minha comunicação como se eu estivesse falando com uma outra pessoa. Porque isso, de fato, a gente não pode perder a essência. De novo, gosto muito do Walter nesses pontos. A geração do tipo assim morreu, né, dentro do prompt, dentro da... é tipo isso. Não, é tipo o quê? Tipo, não entendi, né? Tipo, é tipo isso. Não, cara, você tá lascado, porque você tem que entender o porquê das coisas. Então, quando você fala, mesmo que seja com uma máquina, você treina a sua comunicação. E se a gente perder isso de alguma forma, a gente vai cada vez mais falar com máquinas, né? Então, isso não tem como, até uma coisa que eu coloco para mim, eu não acelero a velocidade do WhatsApp, mesmo que a pessoa seja lenta, eu preciso aprender a lidar com pessoas diferentes. E eu tenho que deixar isso, assim, porque se eu for me adaptar muito à máquina, eu vou virar uma máquina, entende? Então, assim, isso é muito legal, João, você colocar pra gente não perder essa essência, porque de fato é o que vai fazer a gente sobreviver mesmo quando as máquinas dominarem. Cara, se a gente perder a nossa essência, a gente vai perder pra máquina, é isso. Não, mas é verdade. As máquinas, elas vêm dominando conforme você permite que elas dominem. Não é um negócio de Schwarzenegger que um dia elas ligam um botão e aí começa a revolução, né? Aos poucos a gente pode perder essa essência, como você falou, né, Rafa? Se a gente permitir se deixar levar pela essência da máquina ao invés do contrário, né? Uhum. Cara, e a engenharia de prompt é algo sério mesmo. Tipo, saber interpretar, né, e saber o que vai colocar ali de fato, não é o tipo assim, né? Isso realmente, isso é extremamente importante de fato. E isso até me lembra, como a gente tá falando de tendências, né? Na verdade, a gente até já entrou no segundo tópico que eu queria trazer, que é sobre tendências e adaptação, né, do mercado e tal. Mas eu só queria complementar que esse movimento que a gente está vendo aí com IA e outros movimentos de tecnologia que a gente teve aí no mercado, todo esse crescimento aí do mercado traz novas caixinhas, né? Então, por exemplo, trazendo para o movimento ágil lá, a gente, teve novos cargos que se permitiram a ser criados, né? O próprio Design Ops também, né? Quando eu falo lá na formação, é uma especialização da liderança dentro de design de produto. Por quê? Porque houve uma necessidade
desse rápido crescimento aí das empresas, a gente pensar mais em otimização de processos e tal, e todos esses ops aí acabam pegando espaço no mercado, né? E novas tendências trazem esses novos empregos também, né? Então, quando a gente fala que o emprego ele vai sumir, de fato, vários vão sumir, muitos já sumiram, mas novos vão vir aí, né? E quem sabe muito melhores até, né? As pessoas vão ter que se reinventar e tal. Indo mais a fundo nesse ponto aí de adaptação e tendências de mercado, tem mais algumas outras coisas assim que vocês estão acompanhando que seria interessante assim a galera ficar de olho? Cara, eu queria falar uma coisa relacionada a comportamento dos designers. Se permitir, Rafa, depois você seguir. Manda aí. Não estava na minha mente, mas conforme você falou, João, vem uma percepção muito forte sobre comportamento dos designers no trabalho, tá? Eu formei em design, vim trabalhando como todos geralmente começam na área, vem trabalhando na área de criação, e aí aquele super legal, cara, o que eu tenho que fazer hoje? Aí você me passa e aí eu faço. Aquela coisa bem operacional. Mas eu nunca me contentei com isso. E o que me foi levando para as áreas de liderança em relação a isso foi justamente essa inquietude de que o design não é sentar e fazer uma peça, e sim criar uma solução. E aí eu dava pitaco em texto, dou pitaco na estratégia, no produto e assim por diante. E aí eu tô colocando isso, cara, porque como eu trabalhei muito tempo aí na área de liderança, né, em times de design, eu ouvi algumas vezes sobre a história mas eu não sou pago para isso. E eu entendo que há uma polêmica em cima do tal do over-delivery nos negócios, e recentemente, por isso você falou de tendência, e eu relacionei essa questão desse comportamento, que a gente ouve falar sobre over-delivery, e aí tem dois times, né, aqueles que compram a ideia 100% e aqueles que têm ojeriza a isso, porque não, eu sou pago para fazer tal coisa, e você está me cobrando coisas a mais. E existe um ponto sobre o over-delivery que eu acho muito importante a gente pensar, que eu preciso mostrar que eu posso entregar mais para que eu possa passar a ser pago para isso. Então, não é questão de você sempre só fazer mais e pronto, e aí, beleza, você fica lá no seu cargo para sempre. Mas você precisa mostrar que você tem essa capacidade, que você tem esse comportamento de liderança, não de equipes, mas de liderança do próprio projeto em si, não tem problema, não é questão de pessoas. Mas eu acho que essa questão desse comportamento é muito importante, porque nós designers temos essa mente inquieta, mas quando a gente se limita a isso, a esse discurso, ele se torna perigoso. Então, existe uma certa responsabilidade, um cuidado com o over-delivery, eu preciso reforçar isso, é muito importante a gente saber, para você não ser explorado, é importante isso sim, mas você precisa mostrar essa inquietude, você precisa mostrar esse next step próprio, né? Qual é o seu próximo passo para que a empresa enxergue o seu valor além daquilo que você foi contratado para fazer, sabe? Então, eu acho muito importante trazer isso, cara, porque eu deparei demais com isso. E é muito frustrante quando você está muito empolgado com o projeto, você tem uma equipe massa, e na hora que você pode fazer algo mais, algo além com o projeto, você ouvir que, mas eu não sou pago para isso. Poxa, mas então como é que eu vou fazer? Ou eu vou pagar alguém que eu sei que faz, ou eu preciso saber até onde você consegue ir de fato, sabe? Eu acho isso muito importante. Então, de novo, a linha tênue da responsabilidade com esse termo e aquela linha do seu posicionamento para mostrar que você pode ir mais, que você pode ir além, né? E eu acredito que isso é tendência. Assim, a gente, dentro já do que o João trouxe pra gente, eu não acho que fugiu do tema não, né? Eu acho que tá dentro, porque hoje a gente vê um grande movimento de, que a gente está falando, o que vai acontecer com a IA? Vai acelerar todas as nossas operações, né? Então, quando a gente fala, vou criar um conceito de um vídeo, vou criar uma peça, vou criar um mood, vou criar uma campanha, vou criar uma embalagem, enfim, o que seja, eu tenho muita velocidade para isso. E as pessoas, antes você mostrava num croquis ou um protótipo de uma forma mais, porque era um projeto que ainda estava em fase de prototipação. E hoje você consegue prototipar num vídeo, alguém pegando essa embalagem e assim, aí você dá mais escala, mais visibilidade ainda para aquilo que você está propondo. E aí, onde eu quero chegar? Essa velocidade de mostrar mais o trabalho do design vai fazer ele ser percebido. Então, assim, hoje, eu não sei, né, como que estão aí nos cenários de vocês, mas a gente tem muitos lugares ainda o desafio de falar que o design é importante dentro da corporação, da empresa e todo o que ele traz ali de solução. E se a gente for analisar, toda a inteligência, a digitalização, a inovação como um todo vai
afunilar, não sei se existe essa palavra, mas vai afunilar na percepção visual das coisas. Então, tá, legal. Cheguei lá no óculos do grande que tá hoje super, né, falando aí dos óculos da Apple. Né? Então, eu tô com aquela bolha no olho, aquela coisa grandona. As pessoas estão percebendo como o design assim, é importante para quem está assistindo, para quem está usando, para quem está vendo de fora. Então, essa questão de avançar que você falou do over-delivery é a oportunidade que a gente tem hoje de mostrar a importância do design em todos os aspectos. Eu até gosto muito quando eu conheci o conceito lá atrás do design thinking, né? Você pensar como design, isso tem que trazer, cara, chamar o cara, o CEO, o que for, ou o outro departamento que demandou uma coisa para você, entender a importância daquela peça específica. Mas eu não sou pago para explicar esse PPT. Cara, mas se você explicar como um design, jogar o cara, em vez de eu explicar como que usa sentando do seu lado, eu vou colocar uma apresentação onde tem uma música que você entra para entender toda essa experiência de como que vai ser esse PPT novo. Cara, isso explode. Mas por quê? Porque o Léo tem esse pensamento diferente. Ele é um cara diferenciado e tem esse olhar de design, enfim, eu acho que é a oportunidade que a gente tem de falar, cara, eu não vejo o mundo como você vê, o mundo vê, eu só pago para entregar isso, eu só vou fazer o que, agora eu vejo um mundo diferente, eu vejo como um design que precisa melhorar a solução, então se você não entendeu ainda que eu preciso ser pago para isso, eu vou te mostrar que você vai querer pagar por isso daqui a pouco, sabe? Tipo, eu acho que isso é uma tendência que vai ter que acontecer porque as pessoas vão perceber o design cada vez mais, assim, eu vejo assim. Perfeito, Rafa. Não podia complementar melhor, cara. Muito bom, excelente. Até para não perder a chance aí, como é que vocês estão sentindo aí os próximos anos com a realidade aumentada e essa imersão de jogador número 1 lá? Não sei se você já viu esse filme, até fica indicação aí. Já viu, Rafa? Player Number One? Não, esse ainda não. Ah, bota, Eu anotar sei aí qual é o que filme, mas eu bota não na lista. assisti, eu confesso. Eu sei a história, eu sei qual é, conheço o livro, mas não li, mas eu sei o Cara, rolê que é. pode ver que os próximos 15 anos vai ser aquilo ali, assim. Não digo 15, mas com certeza até O que eu 50 já. assisti disso foi o Upload, né, que tem na Amazon Prime, o Feed, que também eu acho que tem, não sei se é na Amazon Prime ou na Netflix, eu não lembro agora, que fala muito É, sobre isso, né. o upload Cara, também acredito que seja o que eles querem fazer. É o futuro. eu consigo um paralelo sobre isso que você trouxe, João, com o que o Rafa trouxe na fala dele também, que é o exemplo do óculos mesmo da Apple, né? Hoje ele é essa bolha grandona e tal, mas aos poucos as coisas geralmente começam assim. E aí aos poucos vira aquele quase o Black Mirror, para quem não viu nada, que é a Aham. câmera dentro do olho no fim das contas. Então acho que as coisas começam de uma forma que ninguém dá muito crédito, que fica um negócio meio, mas quem que vai usar esse negócio na rua? Aí quando vê tem 500 mil pessoas usando, fala, credo, mas o povo tá ficando louco. Aí vai sair as notícias no jornal, que daqui a pouco a gente tá corcunda e cego. Começa a ficar essas conspirações malucas até que o negócio vai evoluindo de fato, porque o Uhum. design se faz presente por conta desses questionamentos. Eu acho importante a gente pensar nisso também. Parece bobeira essas conspirações, essas visões malucas, mas aos poucos é isso que o design vai falar, cara, realmente está meio esquisito essa bolha na cara de todo mundo. O que a gente pode fazer para evoluir? Então, quando a gente fala de fotografia também, eu peguei aqui recentemente a câmera que a gente achou na gaveta, assim, uma das primeiras câmeras digitais 2 megapixels. Caraca, 2 megapixels, incrível. E hoje a gente está falando de câmeras de 65 megapixels, aí a outra faz 24 megapixels com uma qualidade melhor do que a de 65, fica essa movimentação até chegar numa coisa que se consolida melhor, e aí vira mais natural para as pessoas. Então a mesma coisa do óculos, né? Recentemente, não sei se vocês acompanham o Casal Rec também, que fala bastante sobre audiovisual, eles fizeram uma viagem para Paris, testando o óculos da Ray-Ban, que tira foto, filma, e é um óculos normal, diferente do que o Google lançou há um tempo atrás. Então, Uhum. existe essa movimentação meio Frankenstein. E um é pequeno demais, o outro é muito grande, um chama pouca atenção, o outro chama muita, até se consolidar em algo como a gente vê nos celulares, que passaram por muitas movimentações até chegar hoje em dia, que ano após ano as pessoas falam a mesma frase, parece que é tudo a mesma coisa agora, porque a inovação está em outro lugar, está na inteligência artificial, está no hardware, está no software, e a plaquinha que a gente vê como celular acaba que estão todos muito parecidos cada vez mais, porque está se consolidando em alguma coisa, né? E tem a questão do timing também, né?
várias tecnologias aí, tipo, o Google tentou lá atrás com o Google Lens e não pegou, né? Então, Sim. o que que mudou, assim, até trazendo um questionamento, o que mudou aí no mercado para hoje as pessoas estarem mais, putz, o Google com o óculos, né, na época, que mesmo assim não pegou, agora a Apple, o MetaQuest, enfim, várias outras marcas com algo gigantesco e as pessoas estão nem aí, estão saindo pra rua, assim, expondo aquilo ali, né? Nem tô entrando no mérito se esteticamente é legal ou não, mas o que que mudou aí no mercado para as pessoas estarem mais Eu te propensas a diria o isso? seguinte, João, pegou. Não é que não pegou, pegou. Tá vendo o resultado agora, entendeu? Eu gosto muito, a gente tem visto bastante no nosso dia a dia aqui, são os influenciadores, né? Então, o mercado, hoje ele é pautado pelos influenciadores, né? Então, a gente está até aqui nessa jornada de criar conteúdo, justamente, eu não posso dizer que isso não faz parte de uma estratégia de ser conhecido pelo conteúdo, eu acho que isso é muito legal. E aí vou até abrir um parênteses aqui, que enquanto, assim, para o mal prevalecer, basta que os homens bons não façam nada. Então, se a gente deixar que só os caras que querem influenciar, né, por seu design de Instagram, nem sei se existe isso, mas crescer, e aí você vai perder a essência. Então, a gente precisa colocar a cara a tapa e vir aqui falar, e acho que tem que fazer isso com certeza. Mas aí, onde eu quero chegar? Os grandes influenciadores, os creators como um todo, eles ditam o mercado. Então, lá atrás, quando a gente teve o Google Lens, né, teve também o óculos do Ray-Ban junto com a Meta, né, e ainda lá atrás não, já até um pouco mais próximo da Vision da Apple. Hoje a gente tem um movimento de transição de mercado muito mais rápido quando a gente apoia isso num influenciador. Existe uma estratégia grande aí da Apple em mostrar as pessoas usando e jogar isso para os influenciadores colocarem isso no ar. Então, é rapidamente pulverizado. Hoje você tem uma facilidade muito maior de construir uma tendência, né? Então a gente fala, antes a gente falava a tendência dos próximos anos, né? Não, qual que é a tendência desse mês, do próximo mês, porque a velocidade de aceitação, né, e de acesso é muito grande. Antes você tinha, né? Acho que não sei se vocês veem isso como vocês estão atuando mais na parte de gestão dos departamentos aí de design. Mas antes você tinha lá o heavy user, o cara começou a usar agora, vai ter nessa escala de acessar aquela tecnologia. Hoje em dia, cara, o Apple Vision, por exemplo, você pode comprar, os caras compram e parcelam e, cara, tá disponível para qualquer pessoa. Então, alguém hoje no Brasil, não saiu no Brasil ainda, mas ele consegue pagar uma viagem lá, comprar e voltar e tá usando aqui e ser ainda comprar só para colocar conteúdo na internet, entendeu? Então, eu acho que isso acaba atraindo e acelerando mais a usabilidade, sei lá. Sim. Eu brinquei a questão de que pegou, porque é o seguinte, a forma que o Google tratou o Google Lens nunca foi de vender como um produto ainda. Foi para jogar a tecnologia, quase que joga na mesa. Ó, pessoal, estamos fazendo isso aqui, o que vocês acham? E aí, cara, o movimento começou desde lá. Uhum. Ontem, no almoço com a nossa equipe aqui, o Alisson, que para quem me acompanhar aí vai conhecer mais, que é do Designer CEO, ele citou um exemplo muito legal, cara. Nós estamos num negócio relativamente pequeno, porque são poucas pessoas, mas é escalável dentro daquilo que a gente está tentando construir. E aí o que ele brinca? É como se a gente estivesse dando cavalinho de pau no jet ski. É caro a gasolina, é um negócio caro, e nós estamos dando cavalo de pau e aproveitando todas as oportunidades, porque você olha para um lado, olha para o outro. Quando você tenta levar isso para um grande negócio, esse cavalinho de pau demora para acontecer, porque esse jet ski vai andando, aí ele vai fazer uma curva, vai passar em todos os setores e tudo mais. Então, quando você fala isso nesse exemplo do Google Lens, eu consigo fazer esse paralelo facilmente. Os caras têm N departamentos, N situações para trabalhar e N inovações para lançar. Você joga essa. E aí a galera que está em outros pequenos negócios, em startups, etc., vai falar assim, cara, isso aqui é uma oportunidade. E aí esses caras vão pegar essas ideias e começar a dar cavalinho de pau. E aí vão testando isso e testa aquilo e não dá certo, e aí vai falar, aí mostra Você pode ver que na época do Google Lens foi um buzz igual está sendo da Apple agora. Depois ele some, depois ele volta um pouquinho como, olha, estão tentando fazer uma coisa nova, e ele ficou oscilando. Hoje a gente não fala mais de fato, mas porque esses pequenos negócios foram trazendo essas inovações. Então, eu brinco nesse sentido. A ideia pegou. Aí, eles lançaram, tipo, ó, nós começamos com isso. Joga aí, galera. Taca aí o que vocês podem contribuir. Fogo no Entendeu? parquinho.
Fogo no parquinho. E aí hoje a gente começa a ver isso. Ainda não está consolidado, claramente. Eu vou dar um exemplo muito bobo do GPS. Primeiro smartphone que eu tive foi o S1, Galaxy S1. E eu fiquei muito empolgado que tinha GPS, fui mostrar pro meu pai. Cara, olha que legal, tem o GPS integrado e não sei o quê. Aí não funcionou, gente. Passei maior mico. Sabe a história do TI que a gente brincou? Não funcionou, eu fiquei lá. Aí meu pai, pô, mas isso aí não serve pra nada, não funciona, aí que vai adiantar? Então é melhor você ver as placas. Hoje, tá lá, integrado em qualquer celular. Eu sou um desses, eu entro, já ponho o endereço, não sei o caminho. Meu tio fala assim: você veio por onde? Eu dei o play lá, confesso que É eu não sei verdade. qual o nome da rua que eu virei, entendeu? Nossa, cara, a gente tinha a lista telefônica, que tinha os endereços de telefone das pessoas, velho. Exatamente. Nossa, Exatamente. imagina, agora a gente fala de LGPD, né? Imagina, na época isso, né? Ah, Exato. pessoal, eu achei muito relevante o assunto que vocês entraram, e aí eu quero trazer um ponto, na verdade, é um ponto que casa muito, né, sobre estratégia, quando a gente senta na mesa e fala sobre marca e tal. Ele é um assunto de estratégia, mas também dentro do nosso papo aqui, ele acaba sendo um assunto polêmico. O que eu tô querendo trazer aqui é o seguinte: vocês falaram sobre influência, né? A era dos creators aí, do influenciadores e tudo mais. E aí eu queria questionar o seguinte: o quanto que a influência vale mais que a qualidade das marcas, dos produtos? E aí, o que eu tô querendo dizer com isso? Um produto, o melhor produto que existe da face da Terra, independente do que ele seja, do que ele se propõe, ele trancado numa sala, ninguém vai conhecer, ninguém vai comprar. Agora, um produto mediano que é visto, que é usado pelas pessoas, esse sim tem um potencial de escala maior e, né, consequentemente, a marca ela é mais vista. Então eu quero trazer esse questionamento assim, né, o que vocês percebem isso, como vocês jogam com isso, né? O quanto é importante ser visto, mas o quanto é importante ter qualidade também, né? Uhum. Eu usava uma frase, continuo usando, eu fui até meio que hostilizado com ela um pouco, mas eu falo, cara, eu tenho uma opinião seguinte: antes de você ser bom, você precisa parecer ser bom para alguém chegar na sua qualidade. Então, assim, eu sempre falei sobre isso porque é desafiador. Eu sei que o que a gente vê muito, até uma frase, não sei se é do Thales, alguém que fala de startup sobre isso, né? Se você esperar o produto perfeito, você vai chegar atrasado. Né? Você tem que chegar e testar e jogar no mundo e fazer acontecer. Mas eu acho que a gente não pode fechar os olhos para isso, porque eu, por muito tempo, fui assim. Eu sempre criei a comunicação do Coruja e tal, e nunca pensei, vou pensar numa estratégia para a gente falar sobre a gente. Eu preciso fazer meus clientes acontecerem, eles crescerem e vão para cima. E aí a minha esposa, também sócia aqui do Coruja, falou: Rafa, não, você esquece isso, você precisa fazer o seu bem feito já e não que aquela coisa que o pessoal fala muito, né? Casa de ferreiro, espeto de pau, né? Tem esse ditado que a gente acaba se apoiando nele e não fazendo a coisa certa. Mas porque é uma dedicação de tempo mesmo. Eu não estou sendo pago para criar, de novo, aquela over the league, para criar uma comunicação, uma estratégia para o Coruja. Mas eu preciso parecer ter essa qualidade para que quando o cliente chega, ele entenda que eu já faço isso bem feito, entendeu? Então, assim, não adianta nada a gente fechar o olho para não olhar para a influência. Então, resuma isso. A gente precisa sim colocar dedicação para que as pessoas percebam, porque se a gente está criando uma coisa nova, né? Pensando de que a gente quer solucionar um problema, eu não posso simplesmente negar o fato das pessoas não conhecerem isso. Tipo, eu não posso não fechar o olho para essa influência, entendeu? Eu preciso, além de criar coisas que façam com que esse produto seja visto em mais pessoas em uma escala maior. Não sei, talvez seria esse o resumo. Assim. Cara, eu posso complementar o seguinte. Aí, pessoalmente falando, eu tenho uma forma de trabalhar que, enquanto a pessoa está falando, meu cérebro já começa a matutar formas de viabilizar aquela ideia. Então, é muito difícil eu vetar uma ideia. A não ser que realmente esteja muito absurda na minha cabeça, aí eu vou lá e falo, não, cara, não está fazendo sentido. E se for por aqui ou por ali? Mas, enquanto isso, eu estou só pensando em como viabilizar aquilo. Por isso, eu me conectei tão fortemente com essa questão do design de propósito, design com propósito, desculpe, relacionado ao motivo daquilo existir.
né? Sempre vou fazer essa referência para não ficar atrelado àquela questão, né? Ah, então vou plantar uma árvore, tal. Não é isso. Se o seu negócio está relacionado a isso, ok. Se não está, está relacionado aqui. Porque precisa ter essa coerência. Porque eu vou fazer uma pergunta que é, cara, a qualidade ela é relativa. Vai parecer que não, mas ela é. Ela é relativa. Você vai ter um produto que tem menos qualidade do que outro, mas essa qualidade pode servir para alguém. Então ela tem um motivo de ser. Eu vou dar um exemplo que eu vi numa palestra há muito tempo atrás sobre giletes. A gilete era simplesmente um negócio com a lâmina em cima. E aí você fazia a barba. E fazia bem pra caramba, muito melhor do que ficar passando uma faca ou uma tesoura, né? Aí vem a de 2 lâminas, aí vem a de 3, vem a de 4. E aí em casa, eu nem tenho cabelo, e eu tenho em casa uma de 6 lâminas. Porque fica muito mais lisinho, você passa aqui suave. Legal pra caramba. Mas a de 1 continua atendendo para que ela serviu, sempre nasceu para ser. Então aí é onde entra a coerência que eu quero dizer. Se você hoje é uma empresa que... Eu vou fazer um paralelo, João, no que eu usei na palestra lá da garrafinha. Se você é uma empresa que tem que tem a Gillette de uma lâmina, você tem essa qualidade. E você tem um público que busca e precisa dessa qualidade. O tatuador usa ela. Talvez não faça nem ideia como o tatuador tem a ver com isso. Que o cara vai lá, compra a descartável e ele tem que tirar o pelo do seu braço para poder tatuar o seu braço. Então ele é um cliente potencial para a sua lâmina, para o seu aparelho de barbear de uma lâmina. Enquanto o de 6 lâminas vai ser para outro público. Então a qualidade ela é relativa ao público que você está atuando e ao produto que você tem. Vai ter momento que você vai precisar de fato adaptar o seu produto para o mercado que você está e tudo mais. Mas você precisa entender com coerência o motivo de você fazer o que você faz e com quem você conversa, sabe? Uhum. E a percepção de valor, né? É individual. Exatamente. Percepção de valor. Exatamente. Boa. Pessoal, até já indo até para os finalmente aí, eu queria trazer o último questionamento sobre métricas. Quais são as que vocês mais avaliam, assim, tal, para os clientes, né? Enfim, sobre métricas de estratégias aí, eu queria ouvir um pouquinho de vocês aí. Pô, aqui no Coruja a gente tem uma metodologia, né? Então a gente mostra isso para o cliente quando a gente vai criar peças, enfim, fazer questões de redes sociais, ou até quando a gente faz uma peça gráfica de campanha, alguma coisa desse tipo, a gente tem essa forma de avaliar. Então eu sempre mostro que funciona, né? Então funciona para qualquer pessoa, a gente brinca, é padrão. A forma de comunicar a peça, de como a gente está construindo ela, vai funcionar para qualquer cliente. Então a gente mostra isso, olha, isso aqui funciona para todo mundo. E aí a gente tem do outro lado, né, como se fosse um grande funil de assim, né, então aqui eu tenho padrão para todo mundo aceita isso, e eu tenho o que é específico para você nas redes sociais, que é o diferencial, que faz a pessoa querer comprar de você. Então eu tenho padrão, o que funciona para o seu nicho e o que diferencia você do seu nicho, né. Então essa forma de analisar, de metrificar, eu falo para ele, olha, aqui você não tem escala de visibilidade. Você vai ter, cara, se o cara olhar o seu produto, o seu diferencial, você vai vender para ele, mas ninguém te conhece ainda. Então você tem que ter muito investimento para aparecer aqui. E do outro lado, você tem ali o contrário disso, né? Você vai aparecer para muita gente, mas vai aparecer igual todo mundo. Então, a gente tenta avaliar sempre essa métrica para poder analisar da seguinte forma: equilibrar. Ora, a gente faz coisas que atraem as pessoas e fazem a marca ser conhecida, e ora a gente faz isso ser diferencial e fazer conversão sobre aquilo. Então é a forma que a gente constrói todas as nossas peças, tanto seja rede social quanto publicitária, enfim, quando a gente faz essa adaptação de marca também. Até a própria criação de marca, e obviamente a gente tem que ir muito para esse lado de diferenciação, de personalização, mas isso a gente já sabe, cara, ninguém vai te conhecer por isso. Né, se eu colocar isso no mundo, né, igual a gente tem um exemplo, tive numa reunião, que apresentou uma identidade visual de uma marca e era uma corrente. E aí a pessoa olhou e falou, nossa, corrente, cara, esperava uma coisa muito mais interessante. Era uma reunião de várias pessoas, onde uma das pessoas estava ali, não tinha sido convidada para a reunião, mas estava ali para colocar algum fogo no parquinho, assim, né. E aí ele chegou e falou, cara, mas uma corrente, cara, aqui, nossa, não faz o menor sentido, nossa, não gostei. Mas assim, e aí do nada, assim, apresentamos, ele já não gostou. E aí a gente combinou, falou, olha, na verdade, assim, se a gente for olhar hoje pro símbolo da Apple como um grande exemplo, não deixa de ser uma maçã. Na época, uma maçã, você poderia falar isso. Então, a gente
não se apegue na corrente, mas tudo bem, pode ser qualquer outro elemento, mas se apegue no que você vai fazer com a corrente, o que você vai usar ali. Quando eu falo corrente até fica meio assustador mesmo, mas é uma coisa muito minimalista, elegante, e era muito demais, porque teve uma inteligência ali de encaixar várias peças que iam entrando conforme a gente ia construindo todas as outras coisas. Então, onde eu quero chegar? Às vezes aquela diferenciação muito que cara, ninguém vai te conhecer por isso, mas é a partir daí que você tem que construir a sua jornada, e aí escolher, ou você aposta numa corrente inovadora, personalizada, que é só você, ou você usa um elemento que todo mundo está usando, vai ser fácil de identificar, e vai ser fácil de você ser achado, mas aí você pode ser comparado a outras pessoas. Então, basicamente, a gente sempre explica isso para o cliente também. Cara, eu vou começar de trás para frente, então, para poder fazer um paralelo com o que o Rafa trouxe, depois eu dou a minha visão sobre como eu uso os dados, né? Eu cito muito o exemplo da Nike. Você usou aí da Apple, eu uso muito da Nike. Eu vim de Franca, né? Eu formei em Franca e trabalhei lá muitos anos, 14 anos nesse mercado, e lá é a terra do calçado. Então eu dava muito esse exemplo, porque que cliente de fábrica de calçado aprovaria um logo que é um da Nike? Eu conheço poucos clientes que aprovariam esse projeto. E aí, lógico, vai muito de como você apresenta esse projeto. E aí é onde entra a questão da comunicação que o Rafa falou. Não é o logo que conversa, não é o logo que comunica, é a marca que se comunica, né? Então, aí é onde a gente entra nas questões de construção de branding, de como ela se comunica e tudo mais. Mas então, as coisas, mais uma vez, têm que estar conectadas, elas têm que ser coerentes. Então, a comunicação da Nike é coerente com o logo, bem como o logo é coerente com a comunicação. Bem como tudo isso se materializa no produto. Então, está tudo relacionado. Então, não adianta eu querer convencer o cliente de que, olha, eu como designer sei do que eu estou falando, então esse símbolo é incrível para sua marca. Não. Aí é onde entra, aí eu vou entrar na minha questão de como eu uso esses dados, tá? Porque o meu resultado não está no resultado do negócio no final, tá? Está no início. Então, em como ele vai se comunicar, como ele vai se projetar. Então, o meu resultado é medido nesse formato. Então, é onde eu criei essa metodologia que eu chamo de tripé do propósito, fazendo as entrevistas com a alta gestão, com a sintonia interna e com a percepção de público. Por que eu faço essa triangulação? A alta gestão, que geralmente é o que a gente faz o briefing para criar um projeto, eles têm uma visão, eles têm uma percepção, eles têm uma paixão com aquilo que eles estão fazendo. Mas será que ela se conecta com quem vai produzir e com quem vai comprar? Então, essa triangulação eu acho essencial. E é aí que eu uso os dados e informações para chegar no resultado. Porque eu cansei de participar de projetos no início, em que a gente vai lá, faz o briefing com a alta gestão ou com o dono do negócio, vai lá e apresenta um projeto super legal, tá? Tô colocando aqui as aspas, porque tá baseado no que eu filtrei do que está na cabeça do dono. Mas e para todas as outras cadeias de relação com a marca? Então é onde a gente eu coloco como essencial fazer a participação de todos. E eu vou te falar uma coisa. Inicialmente eu fazia com mais ênfase em alta gestão e público. Quando eu chamo alta gestão é porque geralmente tem o dono. Mas hoje eu coloco alta gestão porque o dono tem uma esposa que dá pitaco, tem um irmão que dá pitaco, tem um sócio. Então eu coloco todos os envolvidos, de fato, porque isso tudo conta, para não acontecer como o Rafa acabou de dizer. Chega uma pessoa terceira e fala, não gostei, mas você não participou do processo, você não sabe qual é toda a relação que está sendo feita. Então eu coloco todos os relacionados na alta gestão, e antes eu dava essa importância também apenas para o público. No corporativo eu entendi a importância da sintonia interna, porque muitas vezes você vai com os diretores e com os executivos do negócio e eles te pintam um produto incrível. Você vai com o público fala que isso aí vai ser muito massa. Você fala com a sintonia interna, que são os que estão relacionados a esse produto no dia a dia, e eles falam, não, mas não tem isso. Mas não é assim. Ele não funciona desse jeito. Aí, peraí. Então eu preciso triangular essas relações para que quando a gente chegue no resultado, a alta gestão entendeu o processo todo de criação para chegar naquele resultado, a sintonia interna entendeu a relação e o público, no final, na entrega final, vai enxergar aquela corrente que o Rafa falou e falar, não, faz muito sentido porque eu identifiquei as minhas palavras de conexão, identifiquei as minhas formas ali. Então é nesse ponto. Talvez o cara que falou que não gosta, ou ele não é um cliente potencial, porque tem muito disso, muitas vezes o dono não é um cliente potencial, ou ele não participou do processo para entender isso. Então, ele não tem uma relação direta com aquele conceito, sabe? Então, essa triangulação eu acho essencial para que o resultado desse projeto, dessa comunicação, desse tom de voz e todos os aspectos de comunicação de marca estejam relacionados com base nessa relação e conexão de todos esses pilares, sabe? Nossa, excelente, excelente. Pessoal,
Agradeço aí a participação de vocês, aprendi muito. Eu gosto desses papos, assim, porque é sempre um aprendizado, né? Sempre uma via legal aí da gente aprender junto e entregar conteúdo pra galera também, né? Enfim, expandir o conhecimento aí. Espero que o pessoal tenha curtido. Obviamente, espero que já tenham deixado o like, já tá sendo compartilhado aí nas redes, né? E, enfim, quero deixar aí palavras finais, se vocês quiserem deixar algum recadinho. Eu acho que obrigado, João, mais uma vez pela recepção aí, poder chamar a gente para poder falar. Agradeço o Léo também, contribuí muito aqui, aprendi muito também, Léo, contigo. Acho que é o que você falou no começo, cara. A gente compartilhando, a gente abrindo, gostei muito do que você falou assim, como que é o termo que você usou para que a gente fala stakeholder aqui, você deu um outro nome, eu achei muito legal. Que é a sintonia interna, você falou isso, né? Sintonia a parte interna, interna disso aqui, sintonia interna. Isso eu não usava esse termo, acho bem que faz todo sentido, que é o que está conectado ali com a parte que tem acesso a esse produto e faz, enfim. Então, cara, todo dia a gente aprende uma coisa nova, que a gente acha, eu tive uma ideia, essa ideia não é sua, ela sempre foi soma de outras coisas que você viu e você trouxe para sintetizar de uma forma diferente. Então, quero agradecer o João por esse espaço e dizer para as pessoas aqui incentivarem, não deixarem de só assistir o vídeo. Curte, envia para alguém, compartilha, porque se você aprendeu, outras pessoas podem aprender. E quando você tem acesso a um conteúdo desse como qualidade, gosto muito de falar disso, que é networking, né? Você enviar para alguém, você coloca um ponto de positivo na cabeça daquela pessoa sobre você. Então, vou dar um exemplo mais prático. Estamos em 3 aqui. A 4ª pessoa viu isso e mandou para a 5ª. Essa 5ª vai ter uma percepção que essa 4ª é muito inteligente porque enviou o conteúdo dos 3 aqui. Então, é isso que a gente tem que fazer. Viu um conteúdo interessante? Cara, divulga, compartilha, expande, faz o design crescer, que eu acho que isso é excelente. E é isso. Obrigado, João. Cara, agradecer pelo convite mais uma vez, João. Rafa, um prazer te conhecer, eu gostei muito da troca. Como você falou, a gente vai sempre aprendendo com essas trocas e eu acho isso essencial. Um exemplo que eu dei lá na última conversa foi que quando eu sou buscado por um projeto e eu não posso fazer, imediatamente eu busco alguém de confiança que consegue atender. Eu não fico nessa, não, vou passar para o outro, vou segurar para mim, de jeito nenhum. Eu quero mais ver o negócio fluir, eu quero que o Rafa participe de projetos que eu estiver fazendo, quero participar de projetos que vocês estiverem fazendo. Falei no início da conversa ali com o João, a gente se conheceu no evento, surgiu uma proposta de um orçamento que eu tenho que fazer, e eu falei, cara, tem muito a ver com o que o João faz, já tento ver como a gente conectar isso, então eu quero enriquecer os projetos. Eu sou um apaixonado pela vida no geral, e aí o design ele veio como uma luva para mim nesse sentido, em como a gente se relaciona com as outras pessoas, como nós nos relacionamos com ideias, com ideais, com produtos, com marcas. Então eu gosto demais de trabalhar com essas conexões, e eu espero que a gente possa aí trabalhar juntos em projetos futuros, quem sabe. Então foi um prazer aí conhecer vocês, estamos juntos demais, viu? Valeu demais.